Olá, seja muito bem-vindo a mais um módulo. Nesse caso, nós estamos no módulo 5 do curso de Analista Financeiro Júnior, falando aqui na perspectiva de contabilidade. O que você vai aprender nesse módulo, né? Basicamente, você vai aprender a principal ferramenta, conhecida como fluxo de caixa. Nesse caso aqui, a gente cabe ressaltar que você vai aprender a ferramenta de fluxo de caixa sobre a perspectiva gerencial, porque existe o fluxo de caixa na perspectiva contábil, ou seja, a partir do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultado de exercício, a gente pega os dois e gera-se, né, esse fluxo de caixa, beleza? No entanto, aqui a gente vai fazer basicamente dimensionando as movimentações de entradas e de saídas relacionado, por exemplo, a uma empresa, como nós vamos ver nos exercícios, né, mais à frente, inclusive desse próprio módulo. Tudo bem? Então você vai compreender essa estrutura de fluxo de caixa, vai ver o grupamento e a classificação de contas, inclusive perceber uma grande diferença. Qual é a diferença do fluxo de caixa e do demonstrativo de resultado do exercício? Legal? Além da nossa atividade prática que a gente faz ao vivo, para quem pode participar e para quem não pode participar, obviamente pode consultar o vídeo, ver e rever quantas vezes desejar, além de ter acesso ao arquivo de resolução. Legal? Agora a gente precisa entender o que então significa esse relatório, né, de fluxo de caixa, que tipo de decisão que eu posso tomar. Basicamente, o fluxo de caixa ele vai dimensionar a relação de entradas e de saída dos recursos financeiros de uma empresa relacionado ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu posso usar ele numa vertente histórica. De janeiro a junho, como foi a minha relação de entradas, como foi a minha relação de saída. Aqui, já fazendo uma breve comparação, é diferente do demonstrativo de resultado de exercício, DRE, que o DRE é uma visão econômica. Quanto eu vendi? E aqui o fluxo de caixa traz daquelas vendas, quanto eu recebi já. Então a gente já começa a perceber a diferença entre regime de caixa e regime de competência, que inclusive foi tratado, né, no módulo anterior, especificamente a gente fala de DRE, né, no grupamento de contas e também da contabilização. Legal? E o fluxo de caixa ele é usado como um poderoso instrumento para aumentar, para maximizar o retorno dos acionistas. Porque nada adianta eu ter uma empresa altamente lucrativa se ela não tem dinheiro em caixa. Então eu tenho que gerenciar basicamente a gestão de prazos que uma empresa tem para pagar geralmente seus fornecedores, né, os seus funcionários também. E a relação de prazo que eu tenho para receber do meu cliente. Porque ficar sem dinheiro em caixa, usando analogia, é muito semelhante a você ficar sem respirar. Então vamos pensar aí. Você tem lá uma pessoa, um ser humano, que geralmente ela precisa aí comer e respirar. Então, comer você aguenta ficar alguns dias ainda, por mais que você se sinta desconfortável. Que seria, por exemplo, a situação de você ter um prejuízo. Então, prejuízo você sustenta 1, 2 dias ali, né? Só analogia com o ser humano, com o corpo. Você consegue, mais desconfortável que seja, você consegue. Agora, a respiração, você não consegue ficar um dia sem respirar. Você já tem um atestado de óbito. Uma empresa é mais ou menos isso. Então, por mais que ela tenha lucro, se o prazo estiver descronizado, automaticamente temos que corrigir isso antes que seja tarde. Que, inclusive, esse é um índice que acaba ocasionando a quebra das empresas. Rapidamente, a gente pode resgatar um exemplo, né? A gente pode pegar, por exemplo, aqui um objeto, uma lapiseira, para a gente interpretar isso de maneira mais adequada possível. Nossa, eu tenho essa lapiseira, que eu poderia, por exemplo, facilmente vendê-la ela por, sei lá, R$ 100. Compro, por exemplo, por 10, vendo por 100, tenho lucro de 100 menos 10, R$ 90. Apenas considerando essas duas informações para ficar mais fácil o nosso raciocínio. Vamos imaginar que esses R$ 10 que eu comprei essa lapiseira, eu paguei ele à vista. E os R$ 100 que eu vendi, eu dei um prazo de 2 anos para receber. Então, apesar de eu ter uma empresa altamente lucrativa, porque 100 menos 10, acaba sobrando 90, que é 90% de margem nesse caso, considerando só essas duas variáveis, desprezando impostos e outros gastos, a título de ilustração, eu não tenho empresa que tem dinheiro em caixa, porque eu vendi a prazo, né? Então, essa basicamente é a diferença entre os dois de importância de gestão de caixa. Será que a empresa ela vai esperar esses 2 anos? Como é que ela vai fazer? Ou ela vai descontar essa duplicata, ela vai pegar esse dinheiro basicamente com outras pessoas, né? Que geralmente são instituições financeiras. Legal? Então, esses são os principais objetivos, né? A gente acabou adiantando esse exemplo, mas vamos reiterar e reforçar aqui. Então, o primeiro deles, que a gente falou agora, prognosticar as necessidades de captação de recursos, ou seja,
que dia que eu vou ter aquele furo, né? Ou seja, existe mais expectativas de saída do que entrada, para que eu já possa, obviamente, trabalhar no sentido de prevenção. Então a gente falou o fluxo de caixa com uma visão de passado. Eu também posso usar o fluxo de caixa com uma visão de futuro. Inclusive, nesse próprio exemplo que eu mencionei, a gente já sabe que daqui a 2 anos eu vou ter uma expectativa de recebimento. E uma empresa ela já sabe que no próximo mês ela já tem algumas contas a pagar, quantos a receber. Então eu posso usar nesse sentido também para saber quando eu preciso e de quanto eu preciso de retorno. Próximo tópico, olha só. Aplicar os excedentes de caixa nas alternativas mais rentáveis para a empresa, sem comprometer a liquidez. No dia a dia, principalmente dos pequenos negócios, isso acaba sendo um negócio muito raro, né? Mas, apesar de raro, acontece. Então, algumas empresas acabam tendo um excedente de dinheiro, caixa. O que eu faço com isso? A grande maioria delas também acabam os próprios sócios, de maneira talvez inequivocada ou sem o pleno conhecimento, tirando como prolabore. No entanto, você tem que pensar, pode passar por um momento turbulento, como a gente vivenciou, infelizmente, no momento que eu gravo esse vídeo, ainda vivencia, né, a parte final da pandemia do Covid-19. Então a empresa ela tem que pensar que aquilo é o capital de giro dela. Então ela pode investir também esses recursos excedentes de maneira que ela tenha essa reserva financeira. Bem, então a gente vai dimensionar nesse sentido também. Ou como também ao contrário, né? Como a gente mencionou no tópico anterior. E o terceiro ponto, controlar e planejar, né? Os recursos sempre com aquele objetivo de aumentar o resultado. Ah, então eu inaugurei minha empresa tem um ano. Daqui para os próximos anos, segundo, terceiro, quarto, quinto, o que eu tenho que pensar na perspectiva de empresário é usar essa ferramenta com o objetivo de exponenciar esse resultado e não só de manter. Porque a gente sabe que se eu mantenho o mesmo resultado ao longo do tempo, vem a inflação e corrói o meu poder de compra. Então, logicamente, eu tenho que usar isso para alavancar. Inclusive, a margem, né? Ou seja, o ganho da empresa ano a ano tem que ser acima, por exemplo, de uma inflação. Se a gente for pegar o histórico aí do Brasil, né? Então, eu posso pegar essa média, né, de inflação ou dos últimos anos e acompanhar, ver se a minha empresa ela realmente está tendo um crescimento real. Senão, eu estou acompanhando só a inflação e vejo o dinheiro circulando e, ao mesmo tempo, não tenho nada. E muitos empresários têm essa percepção, porque justamente não alavanca o negócio. Isso, lógico, tem diversos fatores variáveis no meio, mas uma das causas provavelmente está ligado à precificação, né? Você precificar não com base nos custos, mas sim no seu valor de entrega. Esse é o grande diferencial. E a gente tem alguns fatores dentro da empresa e fora da empresa também, que acabam afetando o fluxo de caixa, né? Vamos comentar sobre eles. Dentro da empresa, diferença entre o prazo de recebimento e pagamento. Inclusive, a gente ilustrou no exemplo da lapiseira. Então, recebimento, o prazo que você concede para o seu cliente. E pagamento, o prazo que você tem com o seu fornecedor. Aqui eu tenho que ser um estrategista nato, né? Ou se eu nunca pensei nisso, eu tenho que chamar meu departamento de compras, tenho que chamar meu departamento de vendas, os dois têm que se conversar, no sentido em que eu preciso receber essas vendas antes mesmo, o mundo ideal, de fazer o pagamento. Lógico que existe uma cultura muito enraizada, né, do brasileiro, alguns gostam muito de pagar à vista para não ter dívidas. Faz sentido se você tiver um desconto muito alto, financeiramente falando, e se você também tiver um capital de giro para poder bancar isso. Se você não tem nenhum dos dois, isso pode ser tiro no pé. Porque como você vai sustentar a operação até você estocar, vender, inclusive receber. Ok? Outra causa é os custos elevados em decorrência do endividamento. O Brasil, pessoal, ele historicamente tem uma das maiores taxas de juros do planeta. Lógico que não quer dizer que você vai pegar uma taxa de juros alta, então você tem que ter a consciência, olhar o contrato, saber de matemática financeira, inclusive por isso que matemática financeira faz parte, né, do nosso corpo aqui do analista financeiro júnior, né? Nós temos um curso específico, né, falando só disso, valor de ano tempo. Então, a matemática financeira, a falta de conhecimento dela pode gerar uma alta despesa financeira que acaba aumentando e agravando o endividamento da empresa. Legal? Outro ponto importante também, que a gente acabou falando no primeiro tópico, que é o estoque. Não adianta nada eu também ficar comprando, mas se essa mercadoria não vende. Porque o fato de você comprar é muito boa, a proposta é você gerar receita. Mas se você não souber comprar, aquele produto pode perder, não pode ser vendido de repente, você pode acabar perdendo ele, ou às vezes vende, mas demora muito, é um giro de estoque lento. E aí você acaba ficando com capital imobilizado. Então, realmente, existe uma importância muito grande do departamento de compras. Ele tem que saber o que comprar, o quanto comprar, tá? E entender também quando essa mercadoria está acabando
para ele fazer a recompra. Lógico que existem sistemas para isso, né? Principalmente uma empresa que tem vários produtos, né? Conhecida aí com os códigos produtos, os SKUs, né? Para poder auxiliar. Legal? E algumas ferramentas também, como por exemplo o diagrama de Pareto ou curva ABC. E talvez esse último seja o mais interessante, né? Apesar de ser o último, talvez seja o mais importante. Distribuição de lucros em volumes incompatíveis com a realidade da empresa. Então, tudo bem, você é um empresário, mas cuidado com a empresa. Em tese, você tem que respeitar o princípio da entidade, separar a pessoa física da jurídica. Não adianta você pegar suas contas pessoa física e jogar. Não é? Você tem que ter o seu prolabore, ter a separação bem clara. Porque você aumentando o seu lucro, em tese, principalmente você é o próprio proprietário, né, ou tem às vezes um outro sócio, você poderia fazer isso, mas você pode às vezes ser o principal vilão. Você pode ser o principal causador de uma deficiência financeira na sua empresa. E eu, quanto consultor, vivencio diariamente muito isso. Eu já vi alguns casos muito graves em que o empresário ele sacava 40%, 50% do lucro. Então isso acaba gerando uma deficiência financeira e no futuro pode gerar o fechamento da empresa. Falando dos fatores externos, né, que estão fora do mercado e que muitas das vezes a empresa não tem muito controle sobre isso. Redução nas vendas causadas por retração de mercado, o que nós mencionamos de exemplo, por exemplo, da Covid-19, você não, infelizmente não tem como controlar isso. Então, principalmente nesse momento, no início, todas as empresas foram impactadas, né, nessa retração, ou seja, não está vendendo. Inclusive, muitas ficaram sem vendas por muito tempo. Aumento da concorrência, isso pode acontecer, é natural, né, ter essa concorrência, então você não tem esse controle. Então, aumentou a concorrência, provavelmente você vai perder seus clientes, perder competitividade. Por isso que é interessante você precificar com base no valor. Porque se você precifica com base no custo, ou seja, você vai pôr uma guerra de preço, uma guerra infinita. Haja vista que cada, né, mês pode nascer um concorrente destinado a isso. Você vai ter que ter um capital de giro muito alto para poder travar essa guerra. Já quando você precifica com base no valor, na entrega, no que o seu cliente valoriza de diferencial, o cliente sabe que tem outros concorrentes, mas ele vai até a você por conta de um bom atendimento, por exemplo. Então, você tem que entender isso, precificar com base nessa entrega. Alteração nas alíquotas de impostos pode acontecer. O Brasil é muito complexo nesse sentido tributário. Então, realmente, isso pode ser um empecilho, né, que afeta, né, o fluxo de caixa, né, você ter essa mudança. Inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo, existe ainda em pauta a possibilidade de tributação, tá, dos dividendos, que acaba gerando desconforto para a maioria dos empresários. E o último, talvez mais importante também, o nível de inadimplência. Então, quando uma empresa ela vende a prazo, existe a possibilidade de não receber. Então, isso é o que chamamos de inadimplência. Logicamente que ela poderia segurar isso. Ela pode vender a prazo, mas, por exemplo, um cartão de crédito. Agora, se eu vendo a prazo um boleto, um carnezinho, isso pode acontecer e é um fator externo que automaticamente afeta o fluxo de caixa. Lógico que internamente ela pode fazer uma análise de crédito, pode evitar esses tipos de vendas que ela já sabe tem grandes chances de dar errado. Legal? Antes você pagar uma taxa para o cartão e garantir o recebimento, do que, obviamente, você ir para o boleto, não ter aquela taxa do cartão, mas ter o risco de perder 100%. Fica a reflexão. Quais são, então, né, a gente falou de fator interno e externo, que altera, né, impacta no fluxo de caixa, falando de alguns exemplos, que geralmente causa as entradas não casarem com a saída, ou seja, às vezes eu gasto mais. Quais as principais causas de equilíbrio? A imagem ilustra bem. Os pontos principais, pessoal, está muito ligado a essa falta de sinergia, principalmente dos prazos. Então, por exemplo, eu sou uma empresa, eu compro, se eu trabalho com mercadoria, eu vou ficar com essa mercadoria estocada. Depois que eu fico um tempo com ela estocada, por exemplo, eu vou vender. Depois que eu vendo, eu vou receber. Aí sim eu finalizo meu ciclo da operação. Só que no meio tempo disso tudo, quando eu estou comprando, estocando, atendendo o cliente, vendendo e recebendo, eu tenho que pagar o fornecedor. Então eu preciso ter uma sincronia nesses prazos. Eu tenho que ter um fornecedor parceiro que talvez me ajude, né, nessa gestão de prazo, concedendo um prazo interessante para poder girar minha operação. E eu tenho que ter funcionários também atentos, tanto para poder negociar formas de pagamento saudáveis, quanto também para poder comprar com assertividade. Senão, eu vou ter estoques com um nível de aumento excessivo que vai impactar a minha necessidade de capital de giro. Outros fatores também que acabam influenciando é a relação de gasto que a empresa tem. Gasto relacionado à sua operação e gasto relacionado às suas despesas financeiras.
Então, quando a gente fala de gasto relacionado à sua operação, é realmente monitorar se aqueles gastos, aquelas pessoas que estão ali envolvidas no processo, tudo que a empresa está fazendo em termos de destinação de recursos faz sentido, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de consultoria, sou só uma pessoa. Não adianta eu alugar um espaço muito grande, com 5, 6 salas. Eu vou ter uma despesa de aluguel alta que não vai fazer sentido, talvez com a realidade inicial da empresa. Mas eu tenho programado que daqui 2, 3 anos eu vou crescer. E vou ter uma equipe de consultores. Então, daqui 2, 3 anos, na hora que você crescer, você aluga o espaço. Senão, sua despesa operacional ela vai inflar. Eu sou só uma pessoa, vou contratar umas, duas secretárias, um atendente. Cuidado, né? Por mais que você tenha um faturamento, uma precificação interessante, tome cuidado para não inflar a sua folha, de que forma que na hora que reduz o seu faturamento isso seja impactado. E a parte financeira ligada muito a essa gestão da matemática financeira, a gestão do custo do dinheiro. Então, se você vai pegar um capital, ele não é de graça, seja capital próprio ou de terceiro. Geralmente o pessoal acha que capital próprio é de graça, porque é dos próprios sócios. Estão enganados. O que talvez eles estão fazendo é não cobrando o valor dos juros para a empresa. Porque se eu sou uma pessoa física, invisto no meu próprio negócio, eu poderia pegar esse dinheiro e investir, por exemplo, numa renda fixa. Então, quando eu invisto na minha própria empresa, existe o custo de oportunidade, que eu tenho que ser remunerado. Existe, inclusive, por lei, a remuneração de juros sobre capital próprio. Você pode se remunerar. Então, quando você é sócio, você tem direito à sua renda, o prolabore, que é o seu trabalho, e também ao dividendo, em virtude de você ter investido, obviamente, o seu tempo, mas principalmente o seu dinheiro. Tudo bem? Então, aqui a gente começa a entender as principais causas, né, que geram esse desequilíbrio. E muitas empresas acabam nascendo, por exemplo, do cheque especial ou de um empréstimo que é muito oneroso e acaba custando a própria vida da empresa. Outras empresas, por outro lado, acabam nascendo saudável financeiramente. No entanto, vai inflando tanto essas despesas operacionais que o que acontece no momento não atinge, né? Não tem mais aquela situação de ponto de equilíbrio. E outras acabam se perdendo justamente nessa gestão de prazo que nós mencionamos. Tudo bem? O que eu posso fazer então para mudar esse comportamento, para resolver esse comportamento? Né? Um pouco do que a gente já mencionou, mas reiterando aqui. Primeiro ponto que eu posso fazer, injeção de capital próprio. Então eu posso pegar dinheiro do sócio e colocar com o objetivo de a empresa ter aquele fôlego. Lembra da analogia da respiração? Então eu vou pegar capital próprio e injetar no negócio. Ou também eu posso chamar, obviamente, outros sócios para fazerem isso. Segundo ponto que eu posso fazer, eu posso pegar capital de terceiro, mas com linhas de crédito atrativas, como é o caso, por exemplo, de benefícios que existem no governo, BNDES, Pronamp, né? A taxas mais interessantes, a um custo mais interessante. A segunda possibilidade que eu posso ter. Terceira, eu posso ajustar a minha atividade, né? Com o objetivo ali da situação se equilibrar. Como assim? O que seria basicamente isso? Então, por exemplo, a gente falou aquela situação das salas, né? Que eu tenho 5 salas. Então, eu vou adequar de acordo com a minha realidade hoje, para que justamente a minha operação ela consiga se sustentar. Seria mais ou menos esse ajuste. E acredite se quiser, gente. Isso acontece muito, né? E às vezes o empreendedor ele não faz por mal, já faz realmente esperando a expectativa. Mas às vezes é melhor você esperar ela acontecer e converter e você mudar, né? Então, por exemplo, nos clientes que geralmente eu atendo, lógico, isso não é uma fórmula, né? Mas via regra geral a gente acaba recomendando. Então a empresa começa a crescer o faturamento, né? E às vezes tem um atendimento ao cliente, a gente espera a gente ter um atendimento em que o próprio empresário sinta só precisando de um novo local. A gente espera talvez mais 1, 2 ou 3 meses, já vai, enquanto isso, namorando outros pontos, e aí você faz a migração, tá? Porque alguns já têm uma ansiedade, né? Já começa a perceber o movimento, já quer mudar. Mas às vezes foi um movimento, né? Que aconteceu esporádico naquele período e aí volta à normalidade e a conta acaba não fechando. Legal? Outras recomendações que a gente tem também é justamente administrar, né, com recorrência essa ideia de custo e despesa. E a gente pode usar a analogia de cortar a unha, né? Então nós, por higiene, acabamos sempre cortando as unhas periodicamente. É algo talvez involuntário para muitos, outros talvez não, né? E uma empresa deve ser assim também. Ela deve sempre reavaliando a relação de custo e despesa. Não com o objetivo de sempre cortar, mas de avaliar, de analisar. Está fazendo sentido? Não está fazendo sentido? Está gerando resultado ou não está gerando resultado? E também a questão de tirar, né, os ativos que são ociosos. Nossa, eu tenho 5 computadores e eles estão todos parados. Opa, então tenho expectativa de usar, vou liquidá-los.
E isso acontece bastante, tá? Como às vezes ter muitas ferramentas, né? Por exemplo, já fui em uma empresa que tinha 3 furadeiras. Por que sentido você tem que ter três, né? A não ser que você seja um prestador de serviço que trabalhe com isso. Mas não era o caso, era para reparo. Então, às vezes, não tem necessidade de você ter algo em excesso. Ah, a furadeira não é tão caro, Eduardo. Mas às vezes é a furadeira. Aí você vai olhando outras coisas. Muita coisa em publicidade, às vezes muito barato, que é um dinheiro que você tem ali. Então, é nesse sentido. E também a questão do planejamento tributário. Você tem que ter um contador parceiro para você entender qual é o melhor regime tributário para você. É simples nacional? É o lucro presumido? É o lucro real? Para realmente que você não incorra, né, um pagamento maior de tributo. Aqui não estou falando de sonegação fiscal, e sim de você aproveitar a legislação ao seu benefício, que é justamente o planejamento tributário. Isso é um ponto muito importante, principalmente considerando que no Brasil a carga tributária ela é muito alta. Ok? Então, em síntese, o que a gente pode concluir, né? Na questão do fluxo de caixa, que acaba afetando ele, inclusive o impacto na necessidade de capital de giro. Então, eu tenho basicamente a gestão dos prazos, né? Então, desde, por exemplo, se eu sou uma fábrica, a produção, eu tenho aquela relação com o prazo que eu tenho para poder vender, prazo para poder receber do meu cliente, o prazo para poder pagar meu fornecedor. Então, se eu sou uma indústria, eu tenho que me preocupar um pouco mais, porque eu tenho que comprar matéria-prima, estocar ela, produzir o produto acabado. Do produto acabado, eu estoco geralmente ele, vendo ele, recebo do meu cliente, e sim, eu vou converter para pagamento do meu fornecedor. Legal? Já se eu sou um comércio, basicamente eu compro, estoco aquele produto acabado, vendo, recebo do cliente, pago o fornecedor. Se eu sou um prestador de serviço, o fluxo fica um pouco mais enxuto, em que realmente às vezes eu só compro e automaticamente pago essa compra e recebo também do cliente. E dependendo se eu não trabalho com mercadoria, eu só pago os meus prestadores de serviço e recebo do meu cliente. Né? Por mais que às vezes o serviço pareça, né, que não tem aquele fluxo, né, de compra, de produção, estocagem, eu tenho que ter muito cuidado, principalmente que serviço eu não consigo estocar o tempo. Então, cada negócio acaba tendo o seu desafio, tudo bem? Eu quero te convidar para a gente fazer a nossa atividade prática de número 5. Nessa atividade prática de número 5, ela está no nosso caderno de exercício, onde a Maria Eduarda, né? Olha só, ingressante na carreira de consultoria empresarial. E aí vou parar aqui a leitura. Recomendo que você acesse o caderno de exercício, leia, tente fazer o exercício e na próxima aula nós vamos resolver esse exercício ao vivo, em conjunto, entendendo essa relação de entradas, saídas, o impacto principalmente do que nós falamos, basicamente em vários momentos da nossa aula, que é essa gestão dos prazos de pagamento e recebimento. Tudo bem? Deixe aqui o seu comentário se você gostou dessa aula e também se você tiver qualquer tipo de dúvida, você pode deixar no comentário ou no nosso grupo exclusivo. Até a próxima aula.